Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre pecado. Todos nós sabemos que somos pecadores, temos nossas limitações e que constantemente nós estamos caindo em pecado. Mas você sabe o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre pecado? Não sabe? Vejamos então o que nos diz o Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos apresenta muitos parágrafos sobre o tema pecado. Nos diz sobre as consequências do pecado, sobre a distinção dos pecados, a interpretação dos pecados, sobre a libertação do pecado, modos de pecar, pecado mortal, pecado venial, pecados capitais, remissão sacramental dos pecados, pecado original, consequências do pecado original, pecadores, bastante coisa, não é? Mas eu gostaria de me ater com você neste vídeo sobre a definição de pecado. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, nos diz que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos, nos diz o Salmo 51, no versículo 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. Isso nós encontramos em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Catecismo da Igreja Católica, números 1849 e 1850. Nós sabemos que nós que desejamos uma vida em Deus e desejamos um dia alcançar o céu, precisamos nos esforçar todos os dias por evitar situações de pecado. Sabemos que pelo pecado dos nossos primeiros pais, nós somos limitados e caímos em erros constantemente. Mas isso não é justificativa para nós insistirmos numa vida de pecado, de desobediência a Deus. A Igreja Católica nos apresenta diversos caminhos para que alcancemos força, consigamos vencer as tentações do dia a dia e evitar essas situações. O pecado sempre é uma ofensa grave a Deus, que nos pede. Deus, no seu infinito amor, Ele apenas nos pede que façamos, e que tomemos rumos, que decidamos, porque Ele nos dá liberdade de escolha por aquilo que é melhor para nós. Mas como nos diz o Catecismo, nesses parágrafos, às vezes por satisfação de nossas vontades, desejando bens, nós desobedecemos a Deus e preferimos insistir em situações, em comportamentos, em coisas, num tipo de vida contrária à vontade do Senhor. Todos os dias nós devemos nos esforçar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, por não ferir a Deus, por não desagradá-lo, por não desobedecê-lo. Nosso desejo, tenho certeza que é o seu,
é um dia alcançar o céu. Como podemos querer alcançar o céu? Lá nós estaremos na presença do Senhor. Dizer eu quero alcançar o céu é dizer eu quero alcançar a Deus para viver eternamente na sua presença. Como podemos dizer que queremos alcançar o céu, alcançar a Deus, se nós vivemos constantemente na ofensa a Ele, ferindo o seu coração, desobedecendo? Como podemos fazer essa afirmação? Então nós precisamos todos os dias lutar. Não é fácil, por causa da nossa limitação, mas é possível. E temos como exemplo os santos da nossa igreja, que conseguiram, com muita luta, com muito esforço, vencer as tentações, vencer a insistência, a repetição numa vida de pecado e conseguiram alcançar a Deus. É possível, porque o Senhor vai conosco. Se você desejar todos os dias, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, desejar a santidade, o céu inteiro se voltará a teu favor e você encontrará a força que precisa para vencer neste mundo tão destruído, tão pervertido, tão cético, tão distante de Deus. Que Deus te abençoe, que o teu anjo da guarda seja o teu auxílio para que um dia todos nós possamos realmente alcançar a Deus e viver na tua presença eternamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.